Salve, salve, Derivando Ideias! Vamos aqui para mais uma aula comigo, certo? Sobre ainda dentro de funções, só que agora, nessa aula aqui, a gente vai ver uma representação geométrica das frações. Na aula passada, a gente viu a representação numérica delas, e nessa aula a gente vai ver uma representação mais palpável, mais física, uma representação mais visual, tá certo? Então é aqui que eu abro o conteúdo com vocês. Frações, uma representação geométrica, tá certo? Então, como a gente definiu fração na aula passada? Fração, ela é uma parte de um todo. Então você tem um todo, você divide ele em partes e você quer representar partes desse todo. Então, a representação visual não vai fugir dessa ideia. Aqui, então, eu desenhei um círculo, tá? Mas pode ser, enfim, qualquer figura. O círculo inteiro ele é meu todo. Só que, nesse caso aqui, como eu escrevi nesse exemplo aqui, eu quero pegar 3/4 do círculo, tá certo? Então, ou seja, eu dividi o denominador, ele vai representar pra gente em quantas partes eu dividi o meu círculo, tá certo? Então, aqui eu dividi ele em 4 partes, e dessas 4 partes, eu quero 3 partes. Então eu venho aqui e eu vou pintar as 3 partes que são as partes que eu quero representar, eh, dessas 4, tá certo? Então, vai ficar assim, beleza? Então é isso. Agora aqui eu tenho um outro exemplo, que é 1/2. Então, o meu círculo, novamente, representando o meu todo, e eu estou dividindo ele em 2 partes, e eu quero representar uma parte uma parte das duas. Então eu venho aqui e, como forma de representar uma parte dessas duas, eu vou estar pintando essa parte aqui. Isso, e como a gente lê essa fração aqui, 1/2, né? Opa, falei sem querer aqui. E como que a gente lê então essa fração? 1/2. E é intuitivo, né? Porque esse círculo aqui, ele é meu todo. Eu estou representando quantas partes dele? Metade. Então, metade, 1/2, 1/2, certo? Então deixa eu pintar aqui de novo. Aqui, esse aqui nosso... Opa, pessoal, aqui, ó, 3/4, né? Então isso aqui seria metade e 3/4 seria isso aqui, né? Beleza? Então esse aqui é o nosso 3/4. Erro meu, pessoal. 3/4 aqui. E esse aqui é a representação geométrica de 1/2. Agora eu separei um exemplo para a gente fazer juntos, que é esse aqui. 1/2 mais 1/2. A gente sabe, de acordo com o que a gente aprendeu na aula passada, que 1/2 mais 1/2 tem que dar 1. O que é intuitivo, né? Eu junto metade com metade tem que dar 1. Só que eu vou estar mostrando para vocês aqui a forma visual, como enxergar isso aqui visualmente, certo? Então eu vou pegar aqui um rosinha. Deixa eu diminuir o tamanho para ver se eu borro menos, tá certo? Então, aqui, 1/2, a gente sabe que é isso aqui, beleza? Como a gente acabou de ver ali em cima, 1/2 eu posso representar dessa forma. E esse cara aqui, eu tô somando. Soma de frações a gente já viu como funciona, né? Mas aqui eu tô somando frações, só que de uma forma geométrica. Eu posso fazer isso. Então, esse cara aqui é 1/2 e eu tô somando ele com outro meio. Eu vou até pintar esse lado dele aqui, só para ficar até mais intuitivo de você entender o que está acontecendo. Então vou pintar esse metade desse cara aqui, que é a representação, né? Metade, o todo é o círculo inteiro, dividi ele em 2 partes e tô pegando uma parte, beleza? É isso que quer dizer, é isso que significa a fração, e é isso que eu quero que você entenda, tá? Para que serve a fração quando a gente está dizendo numa área geométrica da coisa, tá? Então a gente agora soma essas partes. Soma visualmente mesmo, certo? Então aqui, ó, a gente tem metade de uma coisa mais metade da outra, junta as duas, vai dar a coisa, só que inteira, tá certo? Então eu vou tentar aqui, ó.
Pá. Não liguem se eu borrar, tá certo? Então aqui, então o que significa que meio mais meio dá um inteiro. A gente já sabia disso, mas agora a gente está vendo de uma forma geométrica. Pode parecer óbvio, pode parecer simples demais, mas isso aqui é importante para resolver muitos problemas, tá bom, pessoal? Então, olha que interessante. Daqui a gente conclui outra coisa. A gente já tinha concluído isso, mas agora a gente consegue concluir isso de uma forma geométrica. O que a gente tinha concluído? A gente concluiu na aula passada também que é, 1/2 mais 1/2, somar duas frações, é diferente de, por exemplo, eu faço 1 mais 1, né, que é somar os numeradores, e no denominador eu faço 2 mais 2, que é somar os denominadores. Isso aqui vai dar quanto? Se eu fosse fazer essa operação aqui dessa forma aqui, quanto daria? Você vai ver que não vai dar um inteiro. A gente sabe que tem que dar um inteiro. Mas se a gente fizer isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 2, e 2 mais 2, 4. Isso aqui é a mesma coisa que metade. Então, o que isso significa? Se eu fizesse essa operação aqui dessa forma, o que é o que está me dizendo? Isso aqui está me dizendo que meio mais meio é igual a meio, o que não faz sentido nenhum, tá certo? Isso não faz sentido. Por isso que a gente viu na aula passada que isso aqui é diferente. Isso aqui, somar essas coisas, é diferente de fazer 1 mais 1 sobre 2 mais 2. Então isso aqui tá errado, isso aqui não vale, certo? Ah, e eu separei mais um exemplinho pra gente. Então vamos fazer mais um exemplinho aqui. Então essa é a utilidade de enxergar de uma forma geométrica, tá certo? Beleza, aqui é mais um exemplo. Eu quero fazer essa operação aqui, 1/3 mais 1/2. Na forma não geométrica, você já sabe fazer, que foi o que a gente já aprendeu. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui a forma geométrica, tá certo? Então, o que que a gente tinha que fazer se fosse na forma usual, na forma numérica? A gente teria que deixar essas duas frações aqui no mesmo denominador e depois de deixá-las no mesmo denominador, somar as duas frações e no final fazer a divisão ou só somar as duas frações e deixar ela na forma fracionária mesmo. Mas, e a gente vai ver aqui que não vai diferir muito disso, dessa ideia de deixar no mesmo denominador, tá certo? Então, ó, vamos representar aqui. 1/3, eu peguei o meu todo, que é esse círculo aqui, e dividi ele em 3 partes, tá certo? Só que eu quero pegar uma dessas 3 partes que eu dividi ele. Então eu venho aqui e vou pintar uma parte das 3. E o 1/2? O 1/2 é a mesma coisa, né, a gente já fez várias vezes aqui. Então eu tenho um todo, dividir em 2 e quero pegar uma das 2 partes. Dessa forma aqui, a gente tem 1/2, beleza? Só que veja o problema que a gente caiu. É, a gente não consegue juntar essas 2 coisas, elas não se encaixam. Por quê? Porque elas estão divididas em uma quantidade de parcelas diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? O denominador delas, dessas 2 frações, são diferentes. Então, isso impede a gente de conseguir juntar as 2 coisas. Por quê? Porque elas estão divididas de formas diferentes. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui, não está dividido da mesma forma. Então, é impossível eu juntar elas. Então, o que seria interessante a gente fazer? Colocar elas no mesmo denominador. Que o que significa colocar no mesmo denominador de forma geométrica? Significa a gente deixar elas divididas da mesma forma, divididas na mesma quantidade de parcelas. Então eu vou pegar aqui e vamos pensa rápido aí. Entre o número 3 e o número 2, que são a quantidade de vezes que a gente está dividindo aqui. É, como a gente pode dividir os dois da mesma quantidade de vezes? Dividir por 6, né? Por quê? 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 3 é 6 também. Então a gente pode, de uma forma simples aqui, dividir as duas coisas por. Deixar as duas coisas divididas em 6 partes. Dividir as duas coisas em 6 partes. Então eu vou pegar a linha aqui. Então esse cara, ele era 1/3. Ele continua. Ó, inclusive, ele continua sendo 1/3, tá? Ele continua sendo 1/3. Então, ó, vou até pintar aqui. Ele tem 3 partes, peguei uma, então ele é 1/3. Agora,
o outro cara ele é um meio, né? Então eu dividi ele pela metade, peguei metade aqui. Beleza. Continuam sendo 1/3 e 1/2. Mas eu quero deixar eles divididos na mesma quantidade de parcelas, certo? Então vamos lá, ele está dividido em 3 vezes aqui, vamos deixar ele dividido em 6 vezes, que é o que a gente quer, que é o que vai facilitar o nosso problema, certo? Então eu pego aqui, ó, divido ele aqui, certo? Divido ele aqui e divido ele aqui. Então agora eu tenho 6 partes. Aparentemente elas não estão do mesmo tamanho, mas agora eu vou precisar que vocês abstraiam um pouco, usem um pouco a imaginação de vocês e considerem que ele está dividido em 6 partes iguais, tá certo? E esse cara aqui, eu já tinha me adiantado e tinha dividido ele em 6 partes, mas enfim, esse cara ele tá dividido aqui, ó, em 6 partes. E vejam que agora esse cara aqui, ele também está dividido em 6 partes. Ah, beleza. Então, agora como as duas coisas estão divididas na mesma quantidade de parcelas, estão divididas da mesma forma, agora faz sentido. Agora as coisas se encaixam, agora elas fazem sentido. Agora eu posso juntar elas, tá certo? Então, isso aqui, ó, é importante você notar também que isso aqui em cima, opa, deixa eu pegar o isso aqui em cima é a mesma coisa disso aqui embaixo, só que representado de uma forma diferente. Então, esse cara aqui, ó, agora ele vale quanto? Ele tá dividido. Deixa eu baixar a tela. Agora esse cara aqui, ele tá dividido em 6 vezes e eu tô pegando duas. E esse cara aqui, aconteceu o que eu queria, né? Ele tá dividido em 6 vezes também, só que agora eu tô pegando 3 partes, certo? E você percebe que ele continua sendo metade do todo, né? Beleza. Só que eu tô representando ele dividido em 6 partes. Então, seria eu pegar metade de uma coisa, é a mesma coisa de eu dividir ela em 6 partes e pegar 3 partes. São coisas equivalentes, são frações equivalentes, certo? Mas eu não quero que você decore esses nomes, não tem necessidade, certo? Então aqui, isso aqui vai estar em quanto? Agora aqui, então aqui eu estou somando essas coisas, né? E agora que os denominadores estão iguais, a gente pode só juntar as frações, juntar os numeradores. Então aqui vai ficar, isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre, dividido sobre 6, certo? E a representação geométrica? A representação geométrica do resultado, como ficaria? A gente pode pegar aqui, seria 5 sobre 6, né? Então é só a gente pegar aqui, ó, e pintar mais 2, mais duas parcelinhas, perfeito? Então, ó, 5 sobre 6 aí. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que esse assunto de frações tenha entrado na sua cabeça muito melhor agora, dessa forma mais, vendo por essa óptica mais visual, mais palpável. Espero que vocês tenham entendido melhor esse assunto. É, espero que vocês tenham gostado da aula. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, compartilha o vídeo com os amigos, para eles saírem daqui um pouco mais inteligentes do que entraram. Se vocês curtiram de verdade mesmo, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Valeu, Devan 10, até mais.